sem dono, terreno baldio sem valor, nem mercadoria a ser devolvida, pois a sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos, tão grande amor. Creia, glória a Deus. Creia, Vão entrando aí, irmãos, a paz do Senhor. Creia. Não é romance pra você. Vão entrando, a paz do Senhor Jesus. Vão entrando aí. Você se emocionar. Já está Jesus conosco. mandou criar o mundo inteiro até lhe encontrar. O diamante Jesus quer lhe lapidar. 99 ele deixou. Estão conseguindo me ouvir? Ele amou primeiro. Você ama e vale mais que o mundo inteiro. Tá conseguindo me ouvir, irmão Fabrício? Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Dá um joia aí se estão conseguindo me ouvir. A paz do Senhor Jesus, jovem Herculano. Seja muito bem-vindo a todos. Já começaremos a nossa live. Glória a Deus. Já está conosco o irmão Fabrício Neto, né, palestrante dessa noite. E vai ser bênção, vai ser bênção. Vai compartilhando aí, né, essa live. Vai compartilhando, que é uma noite de conhecimento, né? É uma noite onde vamos estar aprendendo juntos, né, da palavra do Senhor, aprendendo aí os assuntos pertinentes, né? Pertence ao nosso meio. Hoje trataremos de uma temática muito relevante, é isso mesmo. O irmão Fabrício, palestrante, o irmão missionário Fabrício, já está presente. O nosso tema de hoje é depressão e suicídio na liderança cristã. Né? Você que conhece algum pastor aí, alguma liderança, louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando aí, vai chamando. Clica aí no ícone do aviãozinho aí. Começa a compartilhar com os seus pastores, né, os seus irmãos. Glória a Deus. Eu vou dar um tempinho, né, para vocês poderem estar compartilhando aí a live, para que os irmãos possam também estar juntamente conosco. Piauí está presente. Um abraço aí aos irmãos do Piauí. Pode ser Jesus. É um prazer tê-los aqui. Enquanto você vai compartilhando, vou dar um espaço aí para você fazer isso. Dá um espaço também para alguns irmãos entrar. Glória a Deus. Enquanto isso aí, vai ouvir essas canções aí abençoadas no escuteio. Eu particularmente eu amo as músicas todas, as canções. Enquanto isso, você vai aí compartilhando, irmãos. Seja muito bem-vindo, Gonzalez, Josh, Deus abençoe a sua vida. Davi Oliver, prazer tê-lo aqui, irmão, a paz do Senhor Jesus. Jovem Herculano, Deus abençoe a sua vida. Vão compartilhando, irmãos, vão compartilhando. Já aí teremos o irmão Fabrício, né, nos trazendo aí uma palestra, né, nos trazendo uma temática aí muito importante. Eu estou procurando saber como é que eu fixo aqui, né, o comentário. Você pode enviar suas perguntas na caixinha de perguntas. Fique à vontade. Isso vai dar espaço, né, para vocês fazerem as suas perguntas. Mesmo assim o Senhor se revela a mim. Não resisto e vou te encontrar.
AD Paulista, Deus abençoe a sede, a minha igreja, prazer tê-los aqui. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que está entrando. Olha entrando aí, Pai do Senhor, Jamile. Eu vou tentar aqui. Estou tentando fixar aqui, mas eu não estou conseguindo. Glória a Deus. Irmã Jamila, Pai do Senhor, prazer eu aqui. Glória a Deus. Já começaremos a nossa palestra. Essa live abençoada. Confiar só depende de mim. Posso até caminhar sobre as águas, dar os primeiros passos com fé. Dá um espacinho aí maior para os irmãos entrarem, compartilharem. Só irei se o Senhor me chamar. Posso até caminhar sobre as águas, dar os primeiros passos com fé. Glória a Deus. Mas somente o Senhor me sustentará. Só irei se o Senhor me chamar. Compartilhe, irmão, essa live aí com seus contatos. A irmã Luiz já está presente. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Esposa. Glória a Deus. Fabrício, quando você me dá um ok, estiver no ok, você dá um toque. Estou dando espaço aqui de tempo para os irmãos entrarem, né? Compartilhando aí, chamando mais gente, né? Você que pensa aí, você tem contato com o seu pastor, convida ele, né? Convida ele aí para que ele venha entrar aqui também e participar juntamente conosco, tá? A live de hoje, o tema é suicídio e depressão na liderança cristã. É um tema bastante interessante, né, digamos de passagem, e é um tema que a gente tem que aprender de fato, né, tirar aqueles misticismos, né, aquelas coisas que a gente tem formadas, né, na mente, e às vezes não é, então a gente precisa estar inteirado, né? Devemos estar sabidos do assunto. Hoje vai estar conosco o irmão Fabrício Neto, missionário Fabrício Neto, nesse tema tão importante, depressão e suicídio na liderança cristã. Enquanto isso encontrando, estou dando um tempinho aqui para vocês poderem entrar aí e estar compartilhando. Vocês escutarem, chamando aquele amigo, aquela amiga, aquele pastor, aquele líder. Talvez você seja da congregação e tenha o seu líder lá na congregação. Chama ele. Irmã Adriana, Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. E lembrando que vocês podem deixar suas perguntas aí na caixinha de perguntas, tá bom? É nesse ícone aí do lado, aliás, embaixo, o assento aí de interrogação. Você clica, faz a sua pergunta e a gente vai ler ao decorrer da live aqui, vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Irmão Fabrício, pastora Margarete, graças a Deus, por sua bênção. Seja muito bem-vinda, pastora. Deus abençoe sua vida. Irmãos, é isso. Vai compartilhando, vai chamando aí seu pastor, a sua pastora, vai chamando o seu irmão aí que é presbítero, né? Diácono, diaconisa. As lideranças cristãs aí para
Ninguém amadurece sorrindo, eu sei. Mas Deus é colecionador de lágrimas. Ele Nossa, tô conseguindo me ouvir direitinho aí? não esquece de uma gota sequer. Chora em Deus e vai regando a semente. Foi irmão Fabrício. Como conhecer um Deus que abre certinho, você dá um toque, tá? portas, se não houver porta Só no seu aguardo. fechada. Como conhecer um Deus que faz milagres, se for possível minha causa. Deus está Belo no controle Horizonte, de Rio Terra Boa. tudo. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, Piauí, Belo Horizonte. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Glória a Deus. Terra boa, Belo Horizonte. Terra abençoada. Vamos fazer a oração? Vamos fazer essa oração e aí a gente já chama o irmão Fabrício, tá? Enquanto os irmãos vão entrando, né? E lembrando que você pode fazer sua pergunta, tá? Tirar sua dúvida. O irmão, e ao longo que o irmão Fabrício vai desenrolando, né? Falando sobre o assunto, você pode estar mandando uma perguntinha aí para nós, para que o irmão Fabrício venha estar respondendo, tá bom? Tem esse ícone aí das perguntas, a caixinha de perguntas. É esse ícone, o primeiro ícone aí, abaixo aí do seu celular, onde tem o acento de interrogação com duas cartinhas. Então você clica aí, faz a sua pergunta, e daí eu vou estar lançando para o irmão Fabrício, e ele, com toda a prontidão, vai estar respondendo aí, tá bom? Vamos fazer essa oração? E vamos começar? Irmão Sóstenes, Deus abençoe, a paz do Senhor, varão. Seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração e daí começamos, tá bom, irmão Fabrício? Tudo ok? Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, bendito Deus, soberano. Senhor, neste momento queremos Te adorar, queremos Te exaltar, queremos Te bendizer, Senhor, queremos Te venerar nesta noite. Pai amado, queremos colocar o Senhor, Deus, na direção desta live. Deus, que tudo que venha a ser feito seja para a glória do Teu nome. Deus, que todas as perguntas, Senhor, que todas as dúvidas venham ser tiradas nesta noite. Que haja, Senhor, meu Deus, esclarecimento, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe os Teus filhos que estão nessa live. Abençoe o Teu filho Fabrício, que vai estar à frente, Senhor. Conduza, Senhor Deus, o Teu filho, para que venha ser, meu Deus, instrumentos do Senhor, meu Pai, como ele tem sido. Para que, meu Deus, toda dúvida, Senhor, para que toda confusão venha ser tirada, para que venha dar espaço ao esclarecimento, Senhor Jesus. Meu Deus, fica conosco, meu Pai, agora e para todo sempre, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos começar? Enquanto isso, irmãos, sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando, tá bom? Ao longo da live, a gente vai dando aí um alô, dando a paz do Senhor para vocês. Enquanto isso aí, você que já entrou, vai compartilhando, tá bom? E é isso, vai ser bênção demais, bênção de Deus. Irmão Fabrício, posso lhe chamar? Bluetooth cancelled. Glória a Deus. Esperando o ok aqui do irmão Fabrício. Glória a Deus. Betinha, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Michel, glória a Deus, jovem. Jovem abençoado. Seja muito bem-vindo também, tá bom? Pronto. Vamos lá. Pai do Senhor, varão. Pai do seu benção, tudo bom?
Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Prazer, viu? Prazer é nosso, prazer é nosso. Deixa eu. Tá conseguindo, tá conseguindo me Pronto. ouvir direitinho aí? Sim, sim. Ficou melhor agora. Pronto. Pronto. Ótimo. Primeiro eu quero agradecer aí, né, pelo privilégio de poder estar aí com o irmão, amigo, conduzindo aí essa live junto com o irmão. E eu tenho certeza que será uma noite assim de muito aprendizado, né? Muito aprendizado, particularmente falando, sei que vou aprender muito, né? É um assunto bastante interessante e devemos aí procurar nos inteirar, né? Um pouquinho aí para poder também passar, ter um conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. A gente tem que saber, estar inteirado, tirar as dúvidas, né? E é isso, fique à vontade aí. E ao longo da live, se surgir alguma pergunta aí, a gente vai lançando aí, o irmão vai responder. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amigo, o diácono Rosanaldo Oliver. Para mim é uma alegria muito grande. É uma satisfação estar participando contigo desta live para tratarmos desta temática que é tão polêmica e ao mesmo tempo tão relevante, sobretudo na atualidade. Depressão e Com certeza. suicídio na liderança cristã. E é interessante que falar em depressão hoje é clichê, é lugar comum, porque hoje é uma das doenças que mais assolam a humanidade, de um modo geral, é o grande mal do século, e a gente sabe que sempre tem alguém próximo ou distante que está sofrendo nesse momento com um quadro depressivo. Seja na família, seja entre amigos, sempre, em todos os contextos, nós temos alguém sofrendo de depressão. Mas o que é a depressão, na verdade? A depressão é uma doença que foi documentada há mais de 2.000 anos por egípcios, babilônios, judeus, gregos, mas o termo era cunhado de melancolia. E aí a gente precisa destacar que o termo depressão é contemporâneo. Já que nós estamos aqui tratando sobre depressão e suicídio na liderança cristã, é preciso salientar a priori que o termo depressão é contemporâneo. Nós não encontraremos o nome depressão nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero deixar para iniciar aqui um texto bíblico que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Todos nós conhecemos essa história. Qual o protagonista desta narrativa? O profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que Deus chamou para profetizar no Reino do Norte, cujo rei era Acabe, o rei mais perverso do Reino do Norte, e Deus levantar Elias com muita ousadia, com muita intrepidez, com muita coragem, com muita autoridade, para denunciar o pecado da nação. O povo de Israel havia se desviado de Deus, o povo havia se apostatado da fé, e estava adorando a outros deuses, como, por exemplo, Baal e Astarote. Deus levanta o profeta Elias para poder mudar a história do povo naquele lugar. Porque Deus sempre se usou de ferramentas como Elias e outros profetas e outros homens usados por Deus de maneira poderosa para sempre trazer o povo de volta a Deus, para fazer com que o povo seja conclamado ao arrependimento. E o interessante é que Elias foi uma das figuras mais notáveis da Bíblia Sagrada. O homem que Deus levantou com muita autoridade. Era um homem muito corajoso para enfrentar Acabe, um rei muito perverso. E a história de Elias é conhecida por nós. Então, por que a gente está citando Elias? Porque Elias, ele foi vítima deste grande vilão que é a depressão. Aí eu pergunto para você,
É possível um homem de Deus, chamado para uma grande missão, padecer de problemas de ordem física, psicológica ou espiritual? Aí a gente volta para o texto de Elias e a gente percebe que Elias apresentou alguns sinais e sintomas característicos de uma depressão. Embora a Bíblia não fale sobre depressão propriamente dita, os sinais e sintomas que Davi viveu, os sinais e sintomas que Elias vivenciou, são típicos, são característicos de um quadro depressivo. Por exemplo, Elias, ele teve um medo, e o medo não era um medo normal, porque o medo é uma reação fisiológica, faz parte do indivíduo, todos nós temos medo. Mas quando esse medo se torna patológico, né, ele pode levar a uma depressão. O medo, na verdade, ele existe, é uma resposta do próprio organismo, mas no caso de Elias foi um medo patológico, um medo irracional. Outro problema que Elias viveu, solidão. Elias se sentiu só. Elias se sentiu como se ele fosse o último. Então, outro problema que ele viveu, solidão. Baixa autoestima, desânimo. E perceba que depois que ele vence o confronto do Carmelo, ele vai para o deserto. Interessante é que depois de uma grande vitória, ele vai entrar em um quadro depressivo. Parece contraditório, parece paradoxal, mas ele de fato começa agora a viver, eu posso dizer aqui, que o maior deserto da sua vida. E ele vive o seu deserto em pleno deserto, porque somente quem vive depressão, somente quem tem depressão, sabe o que é sofrer desta doença. E a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Tem gente que diz, eu sou depressivo. Aí eu paro e pergunto, há quanto tempo você tem depressão? A pessoa diz, há 6 meses, 1 ano. Aí eu começo a retificar a fala daquela pessoa. Primeiro, você não é depressivo. Você está depressivo. Porque é identidade. E estar é algo passageiro, é um estado. Então, quando alguém diz, eu sou depressivo, a não ser que essa pessoa já tenha essa depressão há muitos anos, há 20, 30 anos, como em alguns casos acontece. Porque a depressão é uma doença que pode ter recorrência ou não. E geralmente, quando tem recorrência, ela muitas vezes faz com que o indivíduo tenha outras crises, outros episódios, e acaba se tornando uma doença crônica. Mas em alguns casos não. A doença aparece uma única vez, não tem mais recidiva, não tem mais recorrência. Então, Elias, cansaço físico. O texto fala que Elias pede a Deus a morte. E nós precisamos diferenciar isso. Uma coisa é pedir a Deus a morte. Outra coisa é tentar o suicídio. Totalmente diferente. Porque quando alguém está imerso na depressão, essa pessoa se sente tão desesperada, tão desanimada. A desesperança é um dos sintomas da depressão, que essa pessoa perde completamente a alegria de viver, a vontade de viver, e ela acha que, na verdade, a melhor coisa para ela é deixar essa vida, sair desse mundo, porque ela vai ter uma vida tranquila. Engana-se completamente, mas é o pensamento de um paciente depressivo. Então, Elias, ele viveu na pele. Davi também sofreu com a depressão. Davi perguntou a si mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele começa a dialogar com a sua própria alma. Então, Davi também viveu momentos difíceis. Davi sentiu a agonia da depressão, né? E quando a gente fala de depressão, a gente pensa o quê? Ah, é uma doença física? É uma doença emocional ou psicológica? É uma doença de cunho espiritual? E aí a gente vai diferenciar uma coisa da outra. A depressão tem causas físicas ou biológicas, a depressão tem causas emocionais e a depressão também pode ter causas espirituais. Exemplo, algumas pessoas desenvolvem um quadro depressivo porque o pai teve ou a mãe teve uma depressão hereditária. Algumas pessoas têm uma depressão de cunho biológico porque houve um desequilíbrio em substâncias químicas cerebrais que nós chamamos de aminas biogênicas. Então, o que acontece? Quando há um desequilíbrio nessas substâncias, por exemplo, dopamina, serotonina,
adrenalina, noradrenalina. Então, o que acontece? Essa pessoa pode ter aí algum distúrbio. Algum distúrbio. Então, por isso que muitos pacientes depressivos precisam tomar medicamentos para que haja um equilíbrio na neuroquímica cerebral. Então, nós vimos aí 2 exemplos de causas físicas ou biológicas. A depressão pode ser causada por um problema emocional? Pode. Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido. Nós sabemos que nem todos respondem da mesma forma ao luto. Algumas pessoas conseguem conviver tranquilamente com o luto. Mas tem gente que perde um ente querido, seja pai, mãe, filho, irmão, tio, tia, e essa pessoa entra em um processo patológico, porque o luto, ele geralmente dura 1 ano. Após 1 ano, nós chamamos de luto complicado. Luto complicado. Então é quando o luto se torna o quê? Doentio ou patológico. Algumas pessoas, por exemplo, tiveram grandes empresas, grandes indústrias, eram muito ricas, e perderam muita coisa que tinha. Essas pessoas podem também entrar em um quadro depressivo. Nem todos têm a mesma estrutura para perder bens. Alguns têm, outros não têm. Alguma pergunta? Assim, é só para falar para os irmãos que eu estou vendo que os irmãos estão escrevendo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta que queira fazer, sinta-se à vontade, tá? O irmão Fabrício está falando, né, dando essa introdução aí sobre a depressão, de uma forma aí citando o profeta Elias, né, citado. E os irmãos, se tiver alguma dúvida, pode estar fazendo perguntas, fique à vontade, viu? A live aqui é participativa, tá bom? E eu tenho uma pergunta, mas aí vou fazer depois que o irmão terminar aí. Então nós falamos... Tá certo. Nós falamos de causas físicas ou biológicas, causas emocionais, mas existem também as causas espirituais. O que acontece? Ficou muito arraigado no seio das igrejas, sobretudo das pentecostais, de que depressão é demônio. Por que isso? Um missionário por nome de T. L. Osborne disseminou, propagou, difundiu no mundo inteiro de que depressão era estritamente problema demoníaco, exclusivamente demoníaco. E nós sabemos que mexer no telhado é fácil de uma casa. Mexer nas paredes também é muito fácil. Agora, reconstruir a base é difícil. Então, a nossa luta de desmistificar algumas coisas que estão errôneas, né, é muito grande. Então, assim, aquilo que está arraigado, aquilo que está enraizado, para a gente tentar mudar esse paradigma, mudar esse modelo, não é fácil. Então, romper paradigmas, né, romper protocolos é difícil. Então, vamos lá. Ele disseminou no mundo inteiro que era demônio. Um outro teólogo reformado, por nome J. Adams, afirmou de forma categórica que a depressão era pecado. Aí eu lhe pergunto, depressão é demônio? Depressão é pecado? Não necessariamente. Mas pode ser consequência de algum problema espiritual? Pode. Pode ser consequência de pecado? Também pode. Sabe quem pode nos afirmar isso? Quem nos mostra isso, um grande exemplo da Bíblia, é o próprio Davi. Nós sabemos que Davi, ele comete um adultério com Batseba, e depois desse adultério, né, ele também forja ali um homicídio de Urias, e depois disso, nós sabemos que Davi sofreu até os últimos dias, porque Deus levanta o profeta Natan para repreendê-lo, e ele então diz, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei contra ti. Né? Ele reconhece seu estado de pecaminosidade, mas ele pagou o preço. É a lei da semeadura. Até os últimos dias da sua vida, ele pagou o preço. Então, Davi, ele mesmo atribui o seu sofrimento ao pecado. Né? Então, a gente pode dizer que a depressão de Elias foi uma depressão de origem emocional. Por outro lado, a depressão de Davi foi de origem espiritual e também emocional. Por quê? Ele atribui o seu sofrimento psíquico, emocional e físico também, porque ele fala de dores nos ossos, até porque a depressão é uma doença psicossomática, é uma doença que atinge a psique e também atinge o físico. Então, ele atribui o seu sofrimento ao pecado. Então, Davi foi vítima de uma depressão com origem no pecado, de origem espiritual e também origem emocional. Mas isso não é via de regra. Então a gente precisa colocar cada caso em seu devido lugar. Vou dar um exemplo aqui.
Nós temos um texto de uma mulher lá em Lucas 19. A mulher sofreu 18 anos com espírito de enfermidade na coluna. No momento em que Jesus ministrou na sinagoga e expulsou aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, a mulher automaticamente se endireitou e foi curada. Naquele contexto, era, de fato, uma doença de origem espiritual. Vou dar outro exemplo. Jó. Jó ficou leproso em decorrência de um diálogo entre Deus e Satanás. Só que tem um detalhe. O problema de Jó, a lepra, foi uma doença física, porém de origem espiritual. Mas isso não quer dizer que Jó ficou endemoniado. Isso não quer dizer que Jó ficou possesso. E a gente precisa saber diferenciar as coisas. Diferenciar muito bem as coisas. Então, o que acontece? Alguns casos têm origem espiritual, outros origem emocional, outros origem física. Agora, tem um detalhe também. Alguém pode ter uma depressão de origem física ou emocional, mas pelo fato de estar com as suas faculdades mentais prejudicadas, dá brecha para o ataque de demônios. Entenda bem. Eu não posso dizer aqui de forma irresponsável que a depressão é uma doença estritamente espiritual. Jamais. Mas a fragilidade mental pode levar, sim, a ataques demoníacos. Que nesse caso aí, no caso, gera uma perturbação, não é isso? Já, se eu não me engano, já entra a perturbação aí, satânica. Sim. E aí a gente precisa separar duas coisas. Opressão e possessão. Tá? Opressão e possessão. O diabo, ele é tentador, ele tenta o tempo todo. Então ele lança dardos, ele lança setas na nossa mente, tá? Ele pode nos oprimir. Agora, possuir não. Porque se nós somos nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, não há espaço para Satanás, não há espaço para demônios. Mas que a opressão vem e vem. E aí a gente precisa estar preparado para isso. Para lidar com esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com a questão da opressão e com a questão da possessão. Que não são a mesma coisa. Vou dar um exemplo muito claro. O apóstolo Pedro. Né, quando Jesus disse que iria morrer, queria ressuscitar, Pedro desesperadamente, não, longe de ti. Chama Jesus no privado, em particular, e fala, não, o senhor não vai morrer. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Isso não quer dizer que o demônio, que o diabo estava dentro de Pedro. Não. A palavra Satanás no grego aí é adversário. É como se Jesus dissesse, você está atuando como meu adversário nesse momento. Agora, o texto de Judas não. Fala que o diabo entrou em Judas. É diferente. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma exegese do texto, ao invés de fazermos uma exegese. O que é exegese? É extrair do texto o seu sentido original. Exegese é conduzir para fora. Então você extrai do texto aquilo que de fato ele quer dizer. Exegese é impor ao texto aquilo que ele não disse. Então, Pedro foi oprimido. Judas foi possuído. É diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com essa diferenciação aí. Fabrício, voltando lá na introdução, eu tenho uma pergunta. No caso, eu sempre tenho essa dúvida. Se alguém, tipo, alguma coisa aconteceu, né, na minha vida e eu me abati e dentro desse período eu não conseguia, né, ter alegria em determinado momento e essa tristeza ficou muito tempo, se estendeu por muito tempo. Nesse caso, é considerado quadro de depressão? É início disso? Me explica aí, por gentileza, isso aí, porque eu tinha esse receio, né? Aconteceu algo, né? Vou resumir, aconteceu algo e nisso eu fiquei muito triste, muitos dias triste, bastante dias, até meses. E nisso eu não conseguia dormir, me deu insônia, a mente não parava nem um minuto e chorava assim por qualquer coisa. Isso significa início talvez de uma depressão? Não. Olha só, a gente precisa tomar cuidado para não patologizar
as emoções e os comportamentos. O que é isso? Todos nós temos tristezas, todos nós temos ansiedade, todos nós sentimos medo. O que diferencia uma tristeza normal de uma tristeza patológica, que já é um quadro depressivo, é justamente a intensidade. O que diferencia a ansiedade normal de uma ansiedade patológica, que já é um transtorno, é a ansiedade. O que diferencia o medo normal de um medo patológico já é também a questão da intensidade. Então vamos lá. Se você teve uma tristeza que começou a interferir no seu cotidiano, você não conseguia mais sair da cama, tomar banho, fazer barba, se arrumar, trabalhar. No caso de uma mulher que tem o costume de fazer as suas atividades domésticas, acorda, não tem mais prazer em limpar a casa, em lavar prato, em fazer todas as suas atividades domésticas, é alguém que está tendo um prejuízo nas atividades do dia a dia, essa pessoa já precisa buscar uma ajuda especializada. Tá? Então, assim, no seu caso, talvez você tenha vivido uma crise existencial. Isso é normal. Nós não temos como viver o tempo todo 100% ok. Não existe isso. Né? Os grandes homens de Deus, os grandes ícones, expoentes, como o apóstolo Paulo, viveu tudo isso. Né? E Paulo fala uma coisa interessante, né? Que nós temos que dar graças a Deus pela tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. Verdade. E a paciência é experiência, a experiência é esperança. E nós estamos vivendo uma época difícil. Por exemplo, agora a pandemia do Covid-19. Né? Esse isolamento social. Nós temos que nos reinventar. Tem que haver uma readaptação. Tem que haver uma ressignificação. Ou seja, tudo aquilo que nós costumávamos fazer, nós não estamos podendo fazer. Então, é necessário que nós façamos o quê? Que nós possamos criar novas rotinas, criar novos hábitos, para que nós não venhamos entrar em quadro de ansiedade patológica, de depressão, de estresse crônico. Talvez o que você viveu tenha sido um estresse muito grande. Porque o que acontece? Como que acontece o estresse? O Walter Cannon, em 1927, ele descreveu a reação de lutar ou fugir. O estresse. Ele percebia que animais, diante de uma ameaça real, desenvolviam ali um quadro, né, de medo e um medo patológico. Por quê? Devido a uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina faz com que você tenha duas opções: lutar ou fugir. Aí nós vamos para a quarentena, vamos para agora para a pandemia do Covid-19. Nós não temos opções: lutar ou fugir. Nós temos a alternativa, que é enfrentar, lutar. Então, o que acontece? Muitas pessoas não estão dando conta de lutar frente a frente, enfrentar o problema cara a cara. Então, assim, está sendo um desafio muito grande para todo mundo. Imagine pessoas que têm o costume de estar viajando o tempo todo, como nós, por exemplo, estamos viajando fazendo a obra do Senhor. Estamos parados há tanto tempo. Então, isso exige muita resiliência, isso exige autocontrole, domínio próprio. Tudo isso são questões colocadas em pauta, colocadas na mesa durante esta crise que nós estamos vivendo. Então, assim, eu não posso afirmar de forma categórica que o que você teve tenha sido um quadro depressivo. Né? Eu não tenho propriedade para te afirmar aqui. Até porque eu não acompanhei seu caso de perto e eu também não sou psiquiatra. Né? Geralmente, o diagnóstico é dado por um psiquiatra. Tá? Por mais que eu conheça, por mais que eu tenha uma hipótese diagnóstica a sugerir, eu jamais poderia dizer, você está com isso ou aquilo. Há poucos dias, uma jovem entrou em contato comigo e começou a pedir ajuda em relação à irmã dela, porque a irmã dela não quer ir ao médico e está com sofrimento psíquico e emocional há muito tempo. Ela começou a descrever as características da irmã e eu percebi que o quadro dela é um quadro de esquizofrenia. Tá? É um caso de esquizofrenia catatônica, por tudo que ela me descreveu. Porque o esquizofrênico ele tem um quadro chamado de embotamento, ele fica isolado, ele fica fechado. É como se ele vivesse dentro do casulo. E é diferente de quem está em depressão. Na depressão, a pessoa fica triste, você percebe pelo semblante descaído, e há também choro frequente, constante. E na esquizofrenia, não. A pessoa fica isolada, fica presa em si mesma. É diferente. Então, assim, os critérios diagnósticos para cada síndrome, para cada doença psiquiátrica, são bem estabelecidos, mas, mesmo assim, o próprio psiquiatra precisa ter uma acurácia muito grande,
precisa ter uma sensibilidade muito grande para poder dizer do que se trata. Por isso que alguns diagnósticos não são fechados logo de início. Tem gente que fica 5, 10 anos sem conseguir fechar o diagnóstico. Até porque tem gente que tem medo de ser rotulada. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem gente que sofre muito mais quando tem um rótulo. Ah, o psiquiatra disse que eu sou bipolar. Ele disse que eu tenho depressão maior. Ele disse que eu tenho esquizofrenia. Tem gente que sofre mais com isso. Não que seja errado dar o diagnóstico, fechar o diagnóstico. Mas, na maioria das vezes, o psiquiatra não fecha a princípio. Por quê? Porque quando nós falamos de psiquiatria, nós estamos falando de subjetividade do indivíduo. Subjetividade é bem diferente de você diagnosticar algo através de exames laboratoriais, por exemplo. O paciente está com dor nas costas, está tossindo muito, está com catarro nos peitos, aí faz um raio-x de tórax, aí descobre que ele está com a pneumonia, está com a tuberculose. Isso é muito fácil, é muito visível. Quando eu falo de problema psiquiátrico, não. Por isso que os psiquiatras precisam conversar bastante com o paciente e também com o acompanhante, né? Tanto que nós não podemos atender, nós, quem trabalha no CAPS, por exemplo, não pode atender um paciente com sofrimento mental sozinho. Primeiro conversa-se com o acompanhante, depois com a pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas se cortam, se automutilam, algumas já tentaram suicídio e essas pessoas geralmente omitem. Então é necessário conversar primeiro com o acompanhante, seja pai, mãe, irmão, irmã, quem quer que seja, para que a gente possa ter a versão real dos fatos. Porque muitas vezes o fato dito pelo próprio paciente não é um fato real. Ele inventa algo, né, e acaba falando de uma forma totalmente distorcida. Ô, irmão Fabrício, vamos aqui interagir um pouquinho com o pessoal, que aí, ao longo que o pessoal vai escrevendo, aí a gente vai dando uma pausa e vai lendo o que eles vão escrevendo. Aí, se você quiser dar um parecer aí, fazer um comentário em cima do comentário do irmão, que eles escreveram, viu? Só para a gente poder chamar a galera aí também, os irmãos, para poder participar. O jovem Herculano falou assim: por causa do preconceito existente no meio cristão, muitas lideranças evangélicas têm perdido a vida diante de um mal tão danoso como a pandemia atual. A depressão mata. Você quer falar alguma coisa em cima aí do que o irmão escreveu? Com certeza. Irmão Herculano, a paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado aí por estar participando com a gente. O que acontece? A gente sabe que, infelizmente, no seio das igrejas, nós somos pentecostais, mas a gente precisa falar isso, né? No nosso caso, no nosso meio, é muito mais comum esse estigma, esse preconceito, essa marginalização. E assim, eu costumo falar em minhas palestras que é até difícil um cristão dizer eu tenho depressão. Por quê? O medo do estigma, o medo do preconceito, o medo de alguém chegar e dizer você é demônio, você está endemoniado. Está endemoniado. E essa pergunta do irmão Herculano é muito pertinente. Por quê? Por exemplo, se você vai orar por alguém que está com um quadro depressivo, e você começa a interceder por essa pessoa, e você começa agora a orar e dizer, sai, demônio, dessa pessoa, o que pode acontecer? Se essa pessoa não estiver sendo vítima de uma depressão de ordem espiritual, digamos que a depressão seja apenas de cunho físico ou emocional. E aí alguém começa a dizer, sai demônio, sai demônio, sai demônio. O que pode acontecer? O quadro clínico dessa pessoa pode se agravar, pode piorar, porque a pessoa em depressão, ela perde o prazer em viver. E se alguém chega e diz que essa pessoa tem demônio, você pode ainda piorar o quadro dela. E tem gente que até pode, como ele falou, tirar sua própria vida por causa de uma irresponsabilidade dessa. Então, eu costumo dizer que quem trabalha em equipes de cura e libertação precisa ter discernimento de espíritos. Se não tem peça, e eu falo sempre, o dom mais importante hoje na igreja é o dom de discernimento de espíritos. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer ter revelações, visões, mas hoje, o mais importante para a igreja é o dom de discernimento de espíritos. Sim. São 3 espíritos, de Deus, do diabo e do homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual a origem do problema? É um problema de origem física, espiritual, emocional? As 3 esferas estão envolvidas porque pode acontecer. De o físico, o espiritual e o
emocional estarem entrelaçados também, tá? Não é uma regra que vai ser somente físico, ou somente emocional, ou somente espiritual. Pode estar todo mundo no mesmo barco, Junto, né? entendeu? Tudo junto. Até porque, por exemplo, a depressão é uma doença psicossomática. Geralmente, quem tem depressão tem dores nas pernas, dores no corpo. Quem tem ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade, pode ter diarreia, pode ter taquicardia, pode ter falta de ar. Então, são sintomas físicos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista e dizer que tudo é Deus ou que tudo é o diabo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A irmã Adriana, a diaconisa Adriana, ela falou assim, ó: com a perda repentina dos meus pais, eu tive ataques de ansiedade, seguidos de síndrome do pânico. Demorou uns 2 anos para ela melhorar. Aí ela disse, mas sempre fico triste sem motivo. Aí ela falou que o ginecologista disse que era. O ginecologista. Disse que era início de depressão. Eu não aceitei tomar medicação e fui orar e buscar mais a Deus. Hoje estou muito bem, curada. E aí, irmão? Bom, se ela não foi em busca de uma ajuda especializada, não quis ir a um psicólogo, a um psiquiatra, né? Ela orou ao Senhor e ela foi curada, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas se ela me dissesse, olha, eu não fui ao psiquiatra, eu não fui ao psicólogo e eu continuo da mesma maneira, eu iria aconselhá-la a buscar uma ajuda especializada. O que acontece na depressão? Geralmente as pessoas dizem o seguinte, eu tenho uma tristeza, mas não há uma causa aparente. Você está triste? Estou. Por que você está triste? Eu não sei dizer. Aí a gente vai para Freud. Freud afirma que 90% dos processos mentais são inconscientes. Então, muitas vezes, a pessoa desenvolve uma depressão na adolescência ou na fase adulta em detrimento de algum problema lá na infância. É alguém que sofreu abandono, é alguém que sofreu rejeição, é alguém que é órfã de pais vivos, é uma pessoa que teve pai e mãe, mas não teve o afeto, o carinho necessário desses pais. É alguém que foi vítima de um abuso sexual. Então, muitos problemas podem acontecer na infância, tá? E aí, isso tudo fica guardado no seu inconsciente. Então, muitas vezes é necessário que essa pessoa passe por um especialista para entender, de fato, qual a causa da depressão. Alguns casos não precisam de medicamento. Algumas pessoas conseguem resolver o problema simplesmente com consultas ao psicólogo, ao psicanalista. Não há necessidade de intervenção medicamentosa. Mas quando é alguém que já está sentindo sintomas físicos, que estão atrapalhando o seu dia a dia, que estão interferindo no seu cotidiano, essa pessoa precisa sim tomar medicação. Porque, para que serve o medicamento psiquiátrico? O medicamento psiquiátrico, ele é utilizado para o alívio sintomático, para reverter sinais e sintomas. E aí eu preciso deixar claro algo interessante, que tem muita gente que tem medo de tomar medicamento psiquiátrico devido ao fato de se tornar dependente. Olha só, raramente psicotrópicos causam dependência, a não ser um benzodiazepínico, que é um medicamento usado alprazolam, né, diazepam, que é um medicamento que você usa porque você não está conseguindo dormir e você toma esse medicamento. Esses medicamentos podem sim causar dependência, mas na maioria dos casos, antidepressivos, estabilizadores do humor, antipsicóticos, não são medicamentos que causam dependência. Aí as pessoas dizem, mas eu estava tomando medicamento e quando eu parei, eu voltei a ter tudo que eu estava tendo antes. Não é porque você estava dependente do medicamento. É porque se você está tomando um medicamento para um sintoma e você parou de tomá-lo, automaticamente vai voltar tudo. Vai voltar tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa interessante, é importante o medicamento? É. Mas por que é importante a consulta ao psicólogo ou ao psicanalista? Porque o medicamento ele vai aliviar os sinais e sintomas, mas não vai resolver o problema de base. O que foi que causou essa depressão? Esse é o problema de base. Da mesma forma, você está com febre. Você toma um dipirona, toma um paracetamol, você pode momentaneamente
melhorar os sintomas da febre. Mas depois de um certo tempo, essa febre volta. Por quê? Porque você não tomou medicamento para reverter o problema de base. Talvez você esteja com a garganta inflamada e precise tomar um anti-inflamatório. Então, quando você tomar um anti-inflamatório, automaticamente vai melhorar a inflamação e vai parar de ter febre. Então, você resolveu o problema de base. Então, tem gente que toma medicamento, né, resolve sinais e sintomas, mas ele continua doente porque ele não quer ir ao psicólogo, ele não quer fazer as terapias, ele precisa fazer porque ele precisa primeiro se autoconhecer. É o autoconhecimento. Primeira coisa, você precisa aceitar que está doente. Entender. A autoaceitação É difícil, para muitas é pessoas. muito difícil, mas você precisa dizer assim, ó, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Eu me lembrei do pastor Max Lucado, eu estava lendo o livro dele, a esposa dele teve depressão. E quando ela chegava na igreja, as pessoas a cumprimentavam, ela dizia, eu não estou bem, eu estou deprimida, olhe por mim. Então isso é importante, porque a pior coisa é mascarar a dor. A pior coisa é a depressão do sorriso. Não resolve, né? Não resolve. Do sorriso, mostrando algo que não é de fato, que é uma coisa comum é rede social. São vitrines. No Instagram, no Facebook, a pessoa tira foto sorridente, mas na verdade está com um problema seríssimo, internamente falando, e ninguém sabe, porque elas gostam da reação de felicidade, né? De que está muito bem, mas na verdade ela está sofrendo. Então isso é muito perigoso. É bom a pessoa aceitar que está doente e que precisa de ajuda. Isso acontece muito no nosso meio cristão, né? Justamente por essa, digamos assim, vergonha de achar que as pessoas vão chegar para ela e dizer, você está possuída, você não está orando, você não está jejuando, entrega a sua vida para Deus. Não é assim que falam? Então, geralmente acontece isso devido a esse motivo, né? Na verdade, os especialistas são unânimes de que a fé ajuda e muito no tratamento da depressão. Então, o que eu aconselho? Você é depressivo, tem o diagnóstico de depressão, continue tomando seu medicamento, continue fazendo suas consultas periódicas com o psiquiatra, continue frequentando a psicoterapia, continue orando, continue lendo sua Bíblia, continue jejuando, continue buscando ao Senhor, porque você tem uma probabilidade muito maior de sair de um quadro depressivo devido à fé. E quando eu falo de fé, eu não falo de crente, de cristão protestante ou de cristão católico. Eu digo de pessoas que nunca pisaram em uma igreja, mas têm fé, creem em Deus e sabem que se colocar aquela fé em ação, vai sair de qualquer quadro patológico, sobretudo depressão. Isso é importante, isso é uma verdade, entendeu? Então, assim, é uma soma para que a pessoa venha ter uma melhora no quadro clínico. Psiquiatra, psicólogo, né, oração, tudo isso faz parte de um acompanhamento aí. Então, assim, até porque, quando nós falamos de um paciente com depressão, nós temos uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa pessoa. Como em várias outras doenças, né? Entra nutricionista, entra psicólogo, entra psiquiatra, né? Então, é uma equipe que acompanha, é uma equipe multidisciplinar, e é necessário, porque cada um vai atender esse indivíduo de acordo com sua especialidade. Isso é interessante. Fabrício, o irmão Hernandes, ele fez uma pergunta, né? Eu acho que você já citou isso aí, mas vale a pena ressaltar mais uma vez, né? Ele fez a seguinte pergunta. Quando notar que é a hora de pedir ajuda? Pastor Hernandes, do Grupo G. Isso. Hernandes, Missões Hernandes, né? Nosso amigo. Sexta a gente vai estar junto fazendo live também. Deus abençoe, irmão. Quando reconhecer que precisa de ajuda, mais ou menos aquela pergunta que você me fez. Quando eu percebo que essa tristeza ela está interferindo no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida diária, eu preciso buscar ajuda. Porque nós temos que nos conhecer. Primeira coisa é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, em primeiro lugar. Eu conheço as minhas emoções, eu conheço o meu comportamento. Então, se eu percebo que eu começo a desenvolver um comportamento atípico, a emoções diferentes que eu não tinha antes,
e isso está atrapalhando o meu dia a dia, isso está interferindo na minha rotina diária, eu entendo que eu preciso buscar ajuda. É isso aí. A irmã Adriana, ela complementou aqui, ela disse, na realidade eu tive um acompanhamento com um psicólogo e muita oração, mas não usei remédio. Só tomei por 3 meses passiflora para conseguir dormir. Aí a Elisama Certo. falou aqui, tenho medo de tomar os medicamentos e ficar dependente. É justamente isso que você acabou de falar, né? Muita gente... Vamos lá, deixa eu ver se tem mais um aqui. Irmãos, pode mandar perguntas, tá? É muito bom, perguntas, para a gente poder aqui ter uma jogada legal aqui, né? Quanto mais você perguntar, melhor fica, né? Né, irmão Fabrício? Certo. Que Então aí a vai gente agora vai enriquecendo, né? entrar, a gente precisa entrar aqui agora no tema propriamente dito, né? O que pode Vai lá. causar a depressão em um líder cristão? O que pode levar a liderança à depressão e também ao suicídio? A gente colocou liderança cristã aqui, mas eu quero pautar mais na figura do pastor, tá? E aí, muitas vezes, essa busca por respostas, né, vai surgir de quê? De uma busca teológica por uma causa. E aí o pastor às vezes pergunta ao líder, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Será que sou de fato crente? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? Até quando, Senhor? Então são perguntas que permeiam o cotidiano do líder cristão. Porque, na verdade, o líder, na maioria das vezes, acha que ele está blindado. Eu nem digo líder apenas. Muitos cristãos acham que estão blindados. E aí a gente volta lá para o Éden, para a questão do pecado original. Vamos lá. Deus criou o homem para ser eterno. O homem não teria aflições, o homem não teria doenças ou enfermidades, e o homem também não morreria. Mas como consequências do pecado original, hoje o homem tem aflições, hoje o homem tem doenças e o homem também morre. Então, Salomão diz que o sol brilha para todo mundo. Então, os problemas vêm para todo mundo. Quem mais pode falar para a gente sobre o problema foi Paulo. Paulo foi apedrejado, tido quase morto, tido por morto. Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Paulo sofreu naufrágios. Paulo passou até necessidades por causa da obra do Senhor. Então, assim, esse evangelho fácil, eu desconheço. Essa teologia da prosperidade que é tão propagada nos tempos atuais, eu desconheço. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom que eu venci o mundo. Jesus não falou que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. E a gente sabe que o céu é tomado à força, e a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esse negócio de que eu levantei a mão hoje e disse, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e a partir de agora eu estou fechado em uma redoma de vidro contra qualquer ataque do inimigo, contra qualquer doença, contra qualquer problema de origem física, psicológica, espiritual, isso é conversa fiada. Esse evangelho eu desconheço. Então Paulo sofreu intempéries, Paulo sofreu agruras, Paulo sofreu muito, foi perseguido por pregar o evangelho de Cristo. Então a gente vê uma distorção muito grande no evangelho atual, no evangelho odierno. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, há esses questionamentos. E o que a gente pode citar como causa de uma depressão em um pastor? Um pastor, um dirigente de congregação, um líder de departamento e um membro do corpo de Cristo de modo geral. Batalha espiritual. Sim? Vai terminar a live aqui. Ó. Falta 23 segundos, 22. Conclua aí e a gente retorna aí, tá? Você quer concluir ou a gente já retorna? Pode mudar. Pode mudar. É porque assim, o Instagram ele só dá espaço de 1 hora no live. Sim, sim. Irmão,